Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar a busca bibliográfica de dados. Essa busca que é desenvolvida para que nós possamos encontrar as informações referentes à nossa temática, ao nosso assunto escolhido para ser estudado, por meio do nosso projeto de pesquisa que já foi elaborado. Nós precisamos encontrar literatura existente sobre essa questão de pesquisa. A bibliografia básica que irá auxiliar nessa aula de busca bibliográfica de dados, que irá complementar o conteúdo para que vocês possam aprofundar-se mais nessa temática, é dentro do livro de Metodologia Científica do professor Carlos Estrela, a terceira edição de 2018. Existem 2 capítulos que são muito importantes para que vocês complementem esse conteúdo. O capítulo específico de busca bibliográfica é a pesquisa pela internet, o capítulo 14, e parte desse conteúdo que envolve a construção de uma questão de pesquisa, de uma estratégia de pesquisa, está dentro do capítulo 11, que aborda o projeto de pesquisa. Para que nós possamos fazer uma busca eficiente, saber o que pesquisar de determinado assunto, que é aquele assunto definido no nosso projeto de pesquisa, nós devemos conhecer, primeiramente, os descritores, que identificam determinado assunto ou tema nas diferentes bases de dados da internet para busca de informações e de artigos, assim como as palavras-chave. Então, esses são termos utilizados em buscas na internet para auxiliar na especificação de uma pesquisa, para que a gente possa trazer resultados relevantes para a nossa temática de interesse. Assim como conhecer os operadores booleanos. Operadores booleanos são palavras que servem para combinar esses termos, os descritores e as palavras-chave, em qualquer um dos buscadores, das bases de dados que nós colocarmos, a fim ou de limitar a busca ou ampliar o resultado da pesquisa. Conhecendo os descritores e as palavras-chave e os operadores que ligam esses termos, nós vamos construir uma estratégia de busca adequada para encontrar a literatura que nós desejamos em cada buscador ou base de dados da literatura. Para isso também nós precisamos conhecer as bases de dados principais, especialmente as relacionadas à saúde, que são bases de dados gerais, que buscam qualquer tipo de informação referente àquela temática, ou bases de dados específicas da saúde, que buscam uma literatura mais qualificada referente à temática escolhida. Nós precisamos saber pesquisar, então, o assunto desejado. E uma das primeiras perguntas que nós iremos nos fazer é quais as fontes de dados bibliográficos nós iremos utilizar para encontrar a nossa questão de pesquisa, a nossa temática a ser estudada. Existem registros publicados, como livros e artigos. Os livros, eles são escritos por determinados autores que selecionam as fontes bibliográficas que eles desejam e concluem a partir das suas percepções e suas interpretações em cima das diferentes informações e bibliografias que eles desejarem utilizar e considerarem adequada. Além disso, os livros, normalmente, eles têm um atraso entre a informação ser divulgada, entre a informação sair em forma de artigo e ser transportada essa informação para um livro, além de ser enviesada pela interpretação dos autores do livro, não ter passado por nenhum tipo de filtro de avaliadores para a escrita daquele livro, ele tem um atraso desde a publicação do artigo até a escrita do livro.
especialmente livros traduzidos do inglês para o português, que ainda demora um período que pode chegar até 5 anos ou até mais entre a sua publicação em inglês e essa tradução em português. Então, os livros, e a gente sabe que a odontologia, assim como toda a saúde, ela vem se renovando ano a ano e muitas condutas clínicas podem ser alteradas ou podem ser visualizadas de melhor forma conforme as evidências disponíveis a cada ano, a evolução da evidência científica. Por isso que, para que nós possamos fazer uma busca bem atualizada de determinada temática, nós precisamos, além de conhecer uma temática qualquer baseado num livro-texto, encontrar os artigos principais, os artigos sentinela, que alicerçam aquele conhecimento de determinada temática, de determinada questão de pesquisa. Esses artigos eles podem ser encontrados em bases de dados gerais, como o Google, que é uma base que busca, além de informações relevantes, muitas irrelevantes, e mais ainda em bases de dados ou buscadores específicos da área da saúde, que são indexados e passam por filtros, né, de periódicos importantes na área odontológica para que possam serem indexados nessas bases. E ainda existe, dentro desses buscadores gerais, uma literatura chamada cinza ou cinzenta, que é a literatura que consiste de publicações não convencionais, não sendo publicadas ou distribuídas em canais que são convencionais, são canais que não são específicos da área da saúde. Por esse motivo, geralmente não são indexadas nas bases de dados principais. Esse tipo de literatura são encontrados estudos como dissertações, teses, documentos pré-impressos ou preliminares, documentos técnicos, relatórios, memorandos, atas de conferências, mas não artigos oficiais que passaram pelo filtro de uma revista ou periódico importante da área da saúde. Portanto, existem buscadores gerais e específicos de informações, de evidências na internet. Os buscadores gerais são um tipo de buscadores que procuram páginas em qualquer local da internet. Os exemplos que vocês já conhecem, entre os mais utilizados, é o Google, que é um buscador geral. Eles encontram tanto assuntos gerais quanto assuntos específicos. A grande fragilidade, dificuldade nesses buscadores é que eles têm uma quantidade muito grande de páginas, chegando na casa de bilhões de páginas, dificultando o encontro de evidências e informações, referências relevantes para a temática. Portanto, se torna muito complicado encontrar informações que sejam importantes, de qualidade metodológica e delineamentos adequados para agruparmos as evidências existentes de determinada condição odontológica que está sendo estudada. Portanto, esses buscadores gerais eles dificultam. Os buscadores específicos são ferramentas de busca que procuram em bases de dados específicas de uma determinada área do conhecimento, especialmente aqui na nossa necessidade, conhecimento e conteúdo da área da saúde. O resultado obtido com essas ferramentas é muito mais próximo do desejado quando comparado aos buscadores gerais, já que a chance de encontrarmos páginas fora da temática que estamos procurando diminui muito. Além disso, os buscadores específicos apresentam resultados de caráter acadêmico, com conteúdo normalmente oriundo de periódicos, de revistas científicas importantes da área odontológica e da saúde, de livros ou conteúdos
universitários, de universidades como dissertações e teses, ou diferentes grupos de pesquisadores. Então, muito mais voltado a evidências científicas, a bibliografia científica disponível daquela temática. São consideradas as bases de dados essenciais e mais importantes para serem encontrados as principais temáticas da saúde, especialmente da odontologia, o Medline, que é o PubMed, o Embase e a Biblioteca Central, da Cochrane, e alguns altamente recomendáveis, que complementam os nossos conhecimentos e a nossa busca por informações de determinada temática, como o Lilacs, que está na Biblioteca Virtual Saúde, a Web of Science e a Scopus. Então, para que a gente possa fazer uma boa busca, para que possamos ter um conhecimento adequado de determinada temática, nós pelo menos necessitamos uma busca nas bases essenciais, que se encontram as principais evidências e referências das questões odontológicas que nós desejamos estudar. Definição da questão de pesquisa. Então, escolhendo a temática pela qual vocês irão pesquisar, estudar e se aprofundar, seja com o propósito de realizar uma revisão narrativa da literatura, ou uma revisão sistemática da literatura, que é uma revisão com um método, uma metodologia sistemática de busca de informações e de agrupamento dessas informações, então uma revisão de qualidade metodológica bem mais aprofundada, bem mais qualificada, para que se encontre as evidências de determinada questão de pesquisa, ou para que vocês possam elaborar um projeto de pesquisa com a finalidade de buscar informações, de investigar informações, um projeto de pesquisa experimental ou observacional de seres humanos em animais ou em corpos de prova. Então, a seleção do tema pelo qual o pesquisador, o aluno, o professor quer responder, tem uma dúvida, é o que faz com que nós tenhamos o interesse de desenvolver um projeto de pesquisa. Então, nesse momento, vocês já desenvolveram esse projeto de pesquisa e vão levantar dados, ou já tem esse interesse no projeto de pesquisa e vão levantar dados sobre esse tema pelo qual você se propõe estudar. Essa etapa não é simplesmente escolher de forma cega um assunto, mas saber delimitá-lo, argumentá-lo perante a literatura existente, atualizada e de melhor evidência disponível, a fim de desenvolver no projeto de pesquisa o estado da arte, que se encontra essa temática de interesse. Então, precisamos identificar as lacunas, as fragilidades do conhecimento e elaborar prováveis hipóteses científicas para essa questão de pesquisa. Essa questão de pesquisa deve ser bem formulada e serve para orientar a busca de informações, em termos de enquadrar todos os conceitos envolvidos nessa temática. Então, delimitar o tema e a formular uma questão de pesquisa é um problema que deverá ser específico e pode ser apresentado por meio de uma indagação. Constitui-se uma questão, uma pergunta, uma dúvida clínica. Para nós elaborarmos esta questão de pesquisa, nós vamos seguir a formulação utilizando a estratégia de busca e a formulação de uma questão de pesquisa que vem da metodologia de uma revisão sistemática, que é a estratégia PICO ou PECO, que nos ajuda a elaborar uma estratégia adequada para encontrar as referências e as evidências, os registros necessários para nós fazermos um projeto de pesquisa sustentando tudo que existe na literatura sobre aquela temática. Então, a revisão sistemática, ela utiliza uma estratégia de pesquisa bem elaborada para que nós consigamos encontrar tudo ou muito próximo de todas as informações necessárias para o nosso conhecimento daquela questão de pesquisa.
Então, se elabora uma questão de pesquisa, que é a que nós vamos utilizar ao longo da aula, é uma questão de pesquisa da odontologia, que agrupam várias informações necessárias para nós respondermos, para nós conhecermos a temática. E a nossa que nós vamos utilizar é o efeito da profilaxia com antibióticos na ocorrência de complicações infecciosas após a extração dentária. Então, está marcado aqui a extração dentária. Então, nossa condição clínica nós avaliarmos pessoas, pacientes que receberam a intervenção, na verdade, a condição clínica da extração dentária, e nessa extração dentária eles receberam ou não a intervenção do uso de antibióticos profiláticos. Para avaliarmos o quê? Quais são as complicações pós-operatórias dessa extração dentária, utilizando ou não profilaxia antibiótica, ou diferentes antibióticos, quanto às complicações. Então, aqui especialmente as complicações infecciosas, relacionadas a infecções pós-operatórias. Então, para que a definição da questão de pesquisa seja clara e objetiva, independente de ser um estudo de intervenção ou um estudo observacional, uma revisão sistemática de estudos de intervenção observacionais, aqui nós vamos seguir uma estratégia, uma questão de pesquisa de estudos de intervenção, para que consigamos fazer uma estratégia, uma questão de pesquisa clara e objetiva, é sugerido que a gente utilize sempre a estrutura dos componentes do acrônimo PICO. Então, essa estrutura, ela auxilia a elaboração de uma questão de pesquisa clara e objetiva, da mesma forma que ela já introduz critérios de inclusão de estudos, Porque os estudos incluídos deverão apresentar essas características, esses conceitos da questão PICO. Então, ele introduz critérios de elegibilidade iniciais já na questão de pesquisa. Então, como vocês já viram na aula anterior, a questão de pesquisa ela deve ser elaborada com o P, primeiro definição de que população nós iremos estudar, que doença ou condição clínica, que pode ter uma variação muito grande aqui de gravidade, de diferentes condições e doenças clínicas, elas podem ter diferentes gravidades que possam ser de nosso interesse, incluir talvez os mais graves apenas e os menos graves não. Características demográficas, como incluir numa pesquisa crianças, adolescentes, adultos ou idosos, especificar uma característica de faixa etária específica, assim como o sexo masculino e feminino, ou determinadas condições socioeconômicas também poderiam ser especificadas nessa população. Além de outros fatores clinicamente relevantes, como características de tipos de doenças diferentes, como, por exemplo, incluir apenas diabéticos tipo 1 ou diabéticos tipo 2, Então, especificar uma característica específica de uma doença. Então, a população ela pode variar bastante. Poderia também especificar aqui, e ela tornaria-se uma questão de pesquisa mais restrita ainda, da onde esses pacientes seriam provenientes, de hospitais, de comunidades, ou de atendimento privado ou público. Ainda poderiam especificar características de diagnóstico, como eu falei previamente, relacionada a diabetes, por exemplo, diabetes tipo 1 e tipo 2. A intervenção, então a intervenção a ser investigada, que no caso como uma revisão sistemática que a gente vai elaborar uma questão de pesquisa de estudos de intervenção, é a intervenção a ser investigada. Então a medicação utilizada, a dose e duração do fármaco, uma terapia qualquer, um procedimento específico realizado, que não seja uma terapia, um tratamento, um programa educacional, uma dieta, qualquer outra intervenção que venha a ser realizada. Então, para toda intervenção, nós teremos um comparador, que é o C da questão PICO. Para cada intervenção se estabelece um comparador ou um grupo controle, que pode ser
um controle negativo, como um placebo, pode ser ausência da intervenção, ou pode ser uma intervenção com um grupo controle positivo, né? Uma substância que, um grupo controle que tenha um ativo positivo, que tenha uma ação. E o desfecho, são os desfechos clínicos que serão incluídos na questão de pesquisa, né? Então, podem ser desfechos reais, clínicos reais, mais reais, como mortalidade, perda dentária, ou desfechos subrogados, né? Quando dá impossibilidade de inclusão de desfechos reais, como níveis de hemoglobina glicada ou profundidade de sondagem, por exemplo, na odontologia, ou até outras características qualquer. A Cochrane agora, no último handbook de 2019, atualizado em 2019, ela sugere fortemente que sejam incluídos estudos com desfechos centrados no paciente, por exemplo, qualidade de vida ou qualquer outra percepção relacionada às intervenções realizadas, e ainda sugere fortemente que sejam incluídos desfechos de efeitos adversos ou efeitos colaterais relacionados às intervenções. Então, essas seriam as características que deveriam ser definidas para estabelecer uma questão de pesquisa clara, e aqui ela pode ser ampla, dependendo da forma como os autores elaboram essa questão, ou ela pode ser bastante restrita, se forem especificados bastantes conceitos em cada um dos componentes do pico. É um termo que é comum nós avaliarmos em toda a literatura de revisão sistemática, é que cada componente do pico, P, o I, o C e o O, eles são chamados de conceitos, né? Então, o acrônimo pico ele tem 4 conceitos, mais o S ou T, né? De studies, de estudo, seria o tipo de delineamento, que é aqui, o delineamento do estudo, que é um estudo que pode ser um estudo de intervenção, um estudo randomizado ou um estudo observacional, né? Então, essa seria uma estratégia para definir a questão de pesquisa. Durante toda a nossa aula de estratégia e de busca, então a questão pico, além dela elaborar, ela auxiliar na elaboração da questão de pesquisa, né? Sendo que os conceitos do pico, né, os componentes do pico, eles são os critérios de inclusão principais, né, dos estudos, né, os principais critérios de elegibilidade dos estudos que devem ser incluídos nessa revisão sistemática. Então, a questão pico, ela serve para elaborar a questão de pesquisa, ela também restringe, né, essa questão de pesquisa, como estabelecendo os critérios de elegibilidade, que normalmente não são só a questão pico ou picos, e sim mais alguns critérios que são aplicados posteriormente na leitura dos títulos, dos resumos e do texto completo, das evidências, das referências. E também serve a questão pico para elaborar nossa estratégia de busca. Então, a partir da questão pico, nós vamos encontrar termos para cada um dos conceitos da questão pico que representem bem, e aí a gente vai ver na sequência, existem termos que são controlados nas bases de dados e outros que a gente chama de não controlados, que não são indexados nas bases de dados e precisam ser utilizados também para encontrar os artigos elegíveis para revisão sistemática. Essa questão pico também auxilia na elaboração da estratégia de busca. Então, em cada conceito, nós vamos encontrar termos, palavras ou termos que representem bem aquele conceito, né? Então, aqui na população, e aqui eu coloquei só alguns, mas depois vamos ver que existem vários outros, tanto controlados quanto não controlados. Extração dentária de dentes impactados, exodontia. Então, são palavras que são sinônimos, né? Ou são relacionadas ao conceito P aqui da extração dentária.
A intervenção, antibiótico, profilaxia, antimicrobianos, então, ou sinônimos ou palavras relacionadas ao conceito da intervenção. No controle aqui, como é só placebo, se restringe bastante, fica bem mais restrita, os termos ficam bem mais restritos, né? Então seria placebo ou nenhuma intervenção. Em relação ao desfecho, então alveolite, alvéolo seco, dor, edema, febre e trismo. Então, nós encontramos palavras ou termos que representem bem os conceitos da questão pico para a elaboração agora da estratégia de busca. Algumas características importantes na hora que nós vamos pesquisar e selecionar os estudos que devem ser incluídos na revisão sistemática. As nossas pesquisas, então, essa estratégia de busca, ela deve focar na busca e na pesquisa de alta sensibilidade, que pode resultar em uma precisão relativamente baixa. O que é isso? Uma alta sensibilidade, ela relaciona-se a um número maior de referências, incluindo as referências que serão relevantes para a nossa revisão sistemática, mas também incluirão muitas referências pouco relevantes ou não relevantes. Enquanto quando a gente aumenta a precisão, reduz o número de evidências que serão encontradas, reduzindo também o número de referências não relevantes. Mas a Cochrane, no último handbook, continua priorizando uma alta sensibilidade equilibrada com uma precisão razoável. Né? Então, é preferível procurar o maior número possível de referências de estudos elegíveis, mesmo que vários deles, na estratégia de busca, sejam não relevantes posteriormente, do que ter uma estratégia de busca mais precisa, incluindo uma menor quantidade de estudos não relevantes, né? E só os relevantes serem incluídos. Ela deve evitar muitos conceitos diferentes. Então, ali, como eu falei para vocês, lembrem sempre que conceito do acrônimo PICO é cada uma das letras do PICO. Isso chama de conceito. Então, a Cochrane recomenda fortemente que não sejam incluídos muitos conceitos. E aí vocês vão entender ao longo da aula que quanto mais conceitos diferentes nós incluímos, mais restrita fica essa estratégia de busca, podendo, né, não incluir estudos relevantes para revisão sistemática. Porém, em cada conceito, o maior número possível de termos de pesquisas combinados com OR, vocês vão ver o operador booleano OR, ele soma o número de termos. Então, em cada conceito da questão pico, nós devemos menor número, então das 4 ou 5, o menor número possível. E as que nós incluímos, os conceitos que nós incluímos, devem incluir o maior número de termos, de vocabulários possíveis, né? Sendo agrupados com o operador booleano de soma OR, né? E aí ele soma todos os termos dentro de cada conceito. Deve-se obrigatoriamente incluir vocabulário controlado e não controlado, e a gente vai ver nas sequências. E os filtros, né? A gente não deve utilizar os filtros das bases de dados, então os filtros estabelecidos pelas bases de dados, como aqueles filtros do PubMed que selecionamos por ensaios randomizados ou ensaios controlados, e sim utilizar filtros de alta sensibilidade e validados, né? Então a Cochrane, nós vamos ver depois, ela fornece filtros, e aí, claro, aqui específicos para estudos de intervenção, ensaios randomizados, devem ser sempre considerados caso opte, seja a opção de utilizar no acrônimo o S ou T, né, que é o de studies ali, que seria o tipo de estudo, alinhamento do estudo. Então essa é uma recomendação padrão da Cochrane, né, atualizada agora na última atualização do handbook. Isso são regras obrigatórias de uma estratégia de busca.
Para a elaboração dessa estratégia de busca dos artigos, das referências que nós necessitamos encontrar, nós precisamos definir quais são as palavras ou termos que serão utilizados no acrônimo PICO ou PECO, que representam aquela questão de pesquisa. Então, eu preciso saber qual é que é a palavra ou termo que as bases de dados utilizam para identificar a extração dentária, para identificar as complicações infecciosas, para identificar artigos que tenham utilizado antibiótico profilático, ou profilaxia antibiótica, de antibióticos. Então, vocês precisam encontrar essas palavras ou esses termos. Então, o que são essas palavras ou termos? Nós chamamos de vocabulário controlado e não controlado. O vocabulário controlado é o descritor do assunto, que deve ser utilizado sempre que possível. Então, para nós encontrarmos adequadamente os artigos referentes a determinada temática que nós definirmos, nós deveríamos, sempre que possível, utilizar o vocabulário controlado. E o que é esse vocabulário controlado? São os descritores do assunto. O que é um descritor? É um termo específico que cada base de dados utiliza. Então, cada base de dados ela tem os seus descritores que foram indexados na base por especialistas em indexação de referências e de evidências científicas e representa o principal termo ou palavra daquele determinado assunto, no qual o artigo foi classificado ou indexado naquela base de dados. Então, repetindo, o descritor de um certo assunto ou tema em cada base de dados é utilizado para agrupar diferentes sinônimos. Então, tudo que nós colocarmos com aquele descritor, aquele vocabulário controlado, nós vamos encontrar diferentes sinônimos deles e termos associados em cada base de dados. Por isso que nós vamos utilizar o vocabulário controlado. Para definirmos as palavras ou termos que serão combinados na nossa estratégia de busca para a nossa questão de pesquisa, idealmente nós devemos fazer uma combinação de duas abordagens de recuperação, seja no Medline, no PubMed e no Embase, que são bases essenciais para que vocês encontrem a temática, ou para qualquer outro banco de dados, qualquer buscador, seja ele geral ou específico, mas nós vamos utilizar mais os específicos. Então, nós encontramos os termos de vocabulário controlado ou indexado, que são os termos padronizados em cada base de dados, como os descritores do assunto, e ainda o vocabulário não controlado, que são palavras de texto relevantes ou textos livres, ou palavras, termos livres, que não são controlados ou indexados na base. Qual é a diferença entre esses dois vocabulários, esses termos que nós vamos utilizar na combinação da nossa estratégia? O termo controlado ou indexado, ele é atribuído a cada artigo ou referência colocada na base de dados por profissionais chamados de indexadores, que são especialistas que atribuem um termo, um vocabulário específico para cada artigo que é colocado na base. Normalmente eles atribuem mais de um termo, então são 5 até 10 termos, dependendo da base de dados, para que aquele artigo seja encontrado pelas pessoas que estão fazendo uma pesquisa na base de dados. Então, é o nosso termo principal. Só que além desse, tem as palavras então não controladas, o vocabulário não controlado, que são sinônimos para cada termo do vocabulário controlado, que pode aparecer no título, no resumo ou em outros campos relevantes na base de dados, que a gente também deve utilizar, para que a gente encontre o maior número de informações importantes para a nossa busca. Quando nós incluímos o vocabulário não controlado, nós vamos elaborar uma estratégia mais sensível de busca. O que isso significa? Que nós iremos encontrar um maior número de referências, de artigos,
Porém, nós diminuiremos a possibilidade de não encontrar os artigos mais importantes daquela temática, de melhor qualidade e melhor informação para a nossa prática clínica ou para a elaboração do nosso projeto de pesquisa. Para nós aumentarmos essa acessibilidade, nós vamos, além de utilizar o vocabulário controlado, utilizar o não controlado. E aqui vocês têm o exemplo do vocabulário não controlado no PubMed, no Medline via PubMed, que são os entretermos, como nós falamos anteriormente, que ajudam a definir o termo MESH, o termo do vocabulário controlado ou descritor. Então, são sinônimos, formas que o artigo ou que as palavras foram indexadas antigamente, ou derivações ou assuntos relacionados àquele descritor. A quantidade de termos do vocabulário não controlado, ela varia conforme o descritor. Como aqui eu coloquei o descritor, o vocabulário controlado, diabetes mellitus tipo 2, a quantidade de descritores, como vocês estão vendo na imagem da direita, é bastante importante. Então, são todos os termos entre terms do vocabulário não controlado para o descritor diabetes mellitus tipo 2. E aí, idealmente, para a gente ter uma estratégia bastante sensível, a gente deveria usar o vocabulário descritor e o não controlado, aqui no caso do PubMed, os entreterms. Alguns recursos são utilizados na estratégia de busca, podem ser utilizados e é interessante que vocês conheçam, que são símbolos como o asterisco, o cifrão, o ponto de interrogação. O tipo de símbolo, qual símbolo, depende da base de dados que nós estamos pesquisando. Se chama truncagem. Truncagem é cortar ou separar o tronco da palavra, a raiz da palavra, o radical da palavra. É cortar uma parte importante e substituir esta por um símbolo. No PubMed e no Embase, o asterisco significa recuperar, então cortar, deixar só a raiz ou só o tronco de uma palavra e colocar um asterisco ao final da palavra, como vocês estão vendo aqui. E aí eu recupero todos os artigos que contenham palavras com aquela raiz ou com aquele tronco e com todas as outras que têm mais algo adicionado, como vocês estão vendo aqui no random, Aí, várias outras palavras que tenham continuidade posterior, que tenham letras, sílabas posteriores, serão encontradas na busca. No Embase existem dois símbolos, o ponto de interrogação e o cifrão. O ponto de interrogação, ele permite a recuperação de mais de um termo. Então, ele coloca o ponto de interrogação numa palavra, dentro de uma palavra, substituindo uma letra. E aí ele vai recuperar artigos que utilizem diferentes palavras que recebam letras diferentes no local daquele ponto de interrogação. Já o cifrão, ele pode, quando ele é utilizado, ele substitui uma letra, seja ela no final da palavra ou no meio, ou pode simplesmente não substituir nada, como é o caso de tumor, que é escrito de duas formas, dependendo do tipo de inglês que é utilizado. Então, a letra a ser substituída pode ser desconhecida e pode ser substituída por outra ou simplesmente por não existir na palavra. Como vocês estão vendo aqui, um exemplo é o tumor, que pode ser utilizado o U ou não. Então, vocês podem utilizar esses recursos na estratégia de busca em diferentes bases de dados, e vocês vão ver essa orientação em alguns livros textos, ou quem lê a própria recomendação da estratégia de busca da Cochrane, que é a mais importante e reconhecida mundialmente. Após nós encontrarmos todo o vocabulário controlado e não controlado, nós teremos essas informações, todos os termos e palavras que nós utilizaremos para construir a estratégia de busca, como vocês estão visualizando aqui. Esse é um exemplo de uma estratégia construída para o PubMed, que vocês farão semelhante em qualquer outra base de dados,
né? Mas utilizarão princípios e ferramentas nas diferentes bases bastante semelhantes. Então, aqui à esquerda, nós temos os nossos meshes, nosso vocabulário controlado, os nossos escritores da nossa questão pico. Então, para a população de estudo, extração dentária, para intervenção, agentes antibacterianos, para o comparador, então comparando o uso de agentes antibacterianos com placebo, e o nosso desfecho principal, que é o Veolite. Quando nós encontramos os termos meshes, os descritores, nós encontramos todos os entreterms para cada uma das questões, dos conceitos do acrônimo PICO, do P, do I, do C e do O, assim como alguns termos livres, né, que não são os entretermos, que foram encontrados em títulos, em resumos ou em outros locais da base de dados. Finalizada a identificação e a organização de todas essas palavras, esses termos, nós precisamos agora combiná-los, combinar os termos para desenvolvermos uma estratégia de busca. Então, nós precisamos agora definir como combiná-los. Para desenvolver uma estratégia de busca, combinando os termos do vocabulário controlado e não controlado, nós precisamos utilizar os operadores booleanos, o or, o and ou not, que são palavras que definem para o sistema de busca, para a base de dados, para o buscador geral e específico, a combinação entre os termos de uma pesquisa. Então, o primeiro deles é o or. Representa a soma, a união dos termos, de dois ou mais termos. Então, sempre que a gente utiliza o or entre dois termos, ou entre mais, né? Ele vai recuperar artigos que contenham tanto uma expressão, um termo, quanto o outro. Inclusive, referências e artigos que contenham as duas palavras, os dois termos. Então, o or, ele vai sempre aumentar a busca, né? Tende a ampliar, equivalendo a uma busca com qualquer uma das palavras ou com as duas palavras juntas. Então, se eu utilizar no buscador, na base de dados, a união do termo depressão e ansiedade com or, ou exodontia e extração dentária com or, nós vamos encontrar referências e artigos que contenham uma das duas palavras somente, ou todas as referências que contenham as duas palavras. Por isso que o or, ele tende a ampliar, a aumentar o número de referências que nós iremos encontrar. O segundo operador booleano bastante utilizado é o AND. O AND representa a intersecção dos termos. Então, quando nós digitarmos dois termos ou mais, utilizando a palavra AND entre eles, ele recupera lá na caixa de pesquisa dos buscadores, ele recupera estudos que contenham necessariamente as duas palavras. Então, o AND, ele restringe, porque ele não vai encontrar artigos ou estudos que contenham apenas uma delas. Então, ele obrigatoriamente tem que ter as duas, equivalendo a dizer que se contenham todas as palavras. Se eu botar várias palavras, 10 termos ou palavras unidas com o AND, ele vai encontrar somente estudos que contenham todas as palavras agrupadas. Então, se eu colocar como exemplo aqui, depressão e ansiedade, extração dentária e exodontia, ele vai recuperar somente artigos que apareçam o termo depressão e ansiedade no mesmo estudo, né, relacionado. E não serão recuperados estudos que só contenham ou depressão ou ansiedade. Lembrando que tanto no OR quanto no AND, a ordem dos termos não altera os resultados encontrados. Então, se vier uma palavra para o primeiro e a outra para o segundo, e nós invertermos a ordem, a sequência das palavras, não muda nada nos buscadores ou nas bases de dados. E o terceiro operador booleano
é o operador not, que exclui o termo subsequente, né? O segundo termo colocado após a palavra not. Equivale à expressão sem essa palavra, para excluir a palavra que vem posteriormente ao not. Então, por exemplo, se eu colocar depressão not ansiedade, somente artigos com depressão serão recuperados, excluindo todos que contenham o termo ansiedade, inclusive os artigos que contenham ambos, depressão e ansiedade, porque esses apresentam ansiedade dentro do seu conteúdo, né? Esse operador, ele é mais complicado de ser utilizado, porque ele exige realmente um conhecimento muito aprofundado da temática para que se possa excluir um termo, né? Então, ele é bem menos utilizado e bem menos recomendado nas estratégias de busca, especialmente estratégias que não sejam de revisões sistemáticas. E a ordem dos termos altera, claro, os resultados. Se eu inverter depressão e ansiedade, ele vai excluir sempre o segundo termo, o termo que vem após a palavra not. Então, cuidar, por isso que ele é mais delicado a ser utilizado. Então, de forma prática, como nós devemos utilizar esses operadores booleanos para a construção da estratégia de busca, estratégia de pesquisa? Em primeiro lugar, devemos construir cada conceito de uma única vez. Então, vocês estão vendo aqui o conceito extração dentária, que é o conceito P, e o conceito antibiótico, que é o conceito I de intervenção. Dentro de cada um dos conceitos, então, nós estamos utilizando somente 2 conceitos. Poderíamos utilizar 3, 4 ou 5. Mas quanto mais conceitos nós utilizamos, mais restrita, menor o número de estudos nós iremos encontrar. Dentro de cada conceito, nós devemos combinar o vocabulário controlado e o não controlado, né, os sinônimos, com o operador booleano OR, como vocês estão vendo dentro do conceito extração dentária e dentro do conceito antibiótico. Entre os conceitos, nós combinamos os conceitos com o operador booleano AND. Essa etapa de combinação resulta em um conjunto de registros que tem, e aí depende do que a gente quer incluir. Aqui no caso nós estamos incluindo só 2 conceitos, a condição de saúde e as intervenções a serem avaliadas. Então nós vamos unir com AND, agrupando todos os estudos que usem antibiótico em extrações dentárias, evitando o operador booleano NOT. E aí podemos construir uma estratégia de busca bastante ampla. Caso nós desejamos restringir, encontrar menos estudos, nós podemos incluir mais conceitos do acrônimo PICOS ou PECOS. Só que devemos saber que, a partir do momento que nós restringimos a busca, nós podemos perder estudos importantes de determinada temática. Pesquisando e selecionando os estudos para nossa revisão narrativa da literatura, revisão sistemática ou busca de estudos de uma determinada temática. Quais são as fontes para nossa pesquisa bibliográfica? A busca de estudos deve ser o mais extensa possível, a fim de evitar um viés chamado de relato, né? Portanto, a identificação da evidência relevante possível para aquela temática. A pesquisa em banco de dados bibliográficos relacionada à saúde geralmente é feita de maneira mais eficiente se nós identificarmos o conjunto de estudos em uma base de dados específica da saúde. As 3 bases de dados bibliográficas consideradas as fontes mais importantes, e aqui se referindo especialmente aos melhores delineamentos de pesquisa, que são os estudos de intervenção, os ensaios clínicos, são o Medline, especialmente via PubMed, o Embase e a Central. Então, essas são as 3 principais bases de dados. É importante que nós saibamos que, quando nós lemos uma revisão sistemática, a maioria dos estudos incluídos, né, e aqui esses estudos mostraram isso, a maioria, variando de 75% a 92% dos estudos, são encontrados no PubMed, nas revisões
da Cochrane. Esse outro estudo é de 2016, que a maioria dos estudos incluídos pode ser identificado em uma combinação de duas bases de dados. Então, as duas que mais abrangem os diferentes estudos são o PubMed e o Embase, né? A única coisa é que, dependendo da temática, né, da área específica da saúde, ou até da temática em cada especialidade da odontologia, ela não é sempre a mesma base, mas na maioria das vezes o PubMed é o centro da nossa busca e depois o Embase pode complementar assim com algumas bases de dados recomendadas locais, como o Lilacs, que é uma base de dados aqui da América Latina. As três principais bases de dados que envolvem a literatura da saúde são então o Medline, o Embase e a Central. O Medline é uma das mais importantes bases da literatura médica, né, da saúde. Ela é publicada, ele é uma base de dados da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos. Ela é acessada, é seu melhor acesso é via PubMed, que é uma base de dados que disponibiliza o conteúdo do Medline. Tem 25 milhões de referências e revistas da biomedicina e da saúde desde 1946. Tem mais de 5.200 revistas em cerca de 40 idiomas são indexados. O PubMed, ele apresenta além do conteúdo do Medline, de todo o conteúdo do Medline de forma muito acessível e fácil de ser encontrada, apresenta registro de outros periódicos que não são indexados, que não são anexados, incluídos no Medline. O PubMed, ele é acessado de forma gratuita, o seu resumo. É claro que uma parte dele, em torno de 20 a 30%, existem disponibilizados os artigos na íntegra, todo o artigo, mas a maioria não. Mas podemos acessar todos os resumos para avaliar os títulos e resumos para avaliar os artigos de nosso interesse. O Medline é também acessado de forma menos qualificada pela IBESCO, pela Ovid, pela ProQuest e pela STN. Uma outra base de dados bastante importante também é a Embase. A Embase é uma base de dados da editora Elsevier, uma editora europeia. Ela não é gratuita, mesmo para que nós possamos acessar apenas o resumo e o título dos estudos, nós precisamos um acesso por assinatura. A Embase, essa assinatura hoje, atualmente em 2020 e 2021, ela é disponibilizada pelo periódicos CAPES via Universidade Federal de Santa Maria. A Embase hoje é a maior base de dados de informações biomédicas e farmacológicas, então ela é, em termos de volume e quantidade de acervo, ela é maior do que o Medline. Ela tem mais de 30 milhões de registros de mais de 8 mil periódicos publicados. Atualmente, ela contém todo o conteúdo do Medline, permitindo que tanto as bases, tanto o acervo do Medline quanto de outras bases sejam encontradas via Embase. A única coisa é que há uma recomendação que se tenha uma busca nas duas, no PubMed e na Embase, porque eles não têm a mesma capacidade de encontrar os estudos de interesse, né? E isso tem a ver com a sofisticação na estratégia e na ferramenta de busca de cada uma das bases. Tem mais a Embase de 6 milhões de registros, de mais de 2.900 periódicos, esses que não são indexados no Medline. Então, aqui se encontram vários estudos que não estão disponíveis no PubMed. Também é uma boa forma de encontrarmos resumos de conferências, né? Então, informações e estudos que não estão disponíveis em nenhum periódico, em nenhuma revista odontológica da saúde. Mais de 7 mil conferências. Então, o Embase ele é disponível por assinatura pela Ovid, pela ProQuest e pela CNT, como eu falei, pelo periódico CAPES da Universidade Federal de Santa Maria. Já a base de dados Central, que é uma base de dados específica da Biblioteca Cochrane,
que é uma biblioteca de registros de ensaios controlados. Então, uma biblioteca de citações publicadas em várias línguas. Ela tem mais de 1 milhão de registros e relatórios de estudos de intervenção de ensaios, que são potencialmente elegíveis para inclusão de revisões sistemáticas da Cochrane, então de estudos de intervenção de ensaios randomizados. Então, se o interesse da busca é encontrar estudos do tipo ensaios clínicos, essa base é interessante, né? Sendo que o PubMed e o Embase, eles encontram quase que a totalidade da nossa literatura de determinada temática odontológica. Na Central, estudos randomizados que não são indexados no PubMed e no Embase ou em outras bases de dados são encontrados. Então, quando se realiza uma revisão sistemática ou uma revisão da literatura de determinado tema que não se gostaria de perder nem um estudo, nem um ensaio randomizado, deveria se fazer a busca também na Central. Então, estudos todos em seres humanos e também se encontra na Central anais de conferências ou outras fontes de difícil acesso no PubMed e no Embase. Assim como o PubMed, a Central é uma base de acesso gratuito, né? Não precisa assinatura, diretamente via biblioteca Cochrane. O PubMed, ele tem o seu vocabulário controlado, como nós falamos, os seus escritores que relacionam determinado estudo ou artigo a uma temática, a um termo, que é o vocabulário MESH, como vocês estão vendo aqui, que dentro do PubMed nós temos a opção de selecionar. Então, o MESH é o vocabulário controlado do Medline que se encontra no PubMed. É um conjunto específico de termos usado para descrever determinado artigo. Então, é o cabeçalho de um assunto médico ou da saúde, né? É o termo que identifica determinada temática. Ele contém aproximadamente 26 mil termos e é atualizado anualmente, esses termos são atualizados. Esse vocabulário MESH, ele é usado para indexar um artigo, então quando um periódico específico é cadastrado, é incluído no Medline, cada artigo, cada estudo que é incluído no periódico, na revista, ele recebe um ou vários termos meshes para identificar aquele artigo na base de dados, assim como livros ou outras informações que a base possa trazer. O Medline, ele tem então esse vocabulário controlado chamado MESH, que é exclusivo e é construído pelo Medline. Claro que ele está disponível em outras bases de dados também, que utilizam o Medline no seu conteúdo, como a Central, como o Lilacs, que é a base de dados da literatura da América Latina. Então, ele proporciona que tenha uma uniformidade, uma consistência da indexação da literatura da área médica, da área da saúde, né? Que a gente saiba que aquele termo representa sempre aquela temática. E eles são organizados no que nós chamamos de estruturas de árvores do MESH, numa hierarquia, desde termos mais gerais até termos específicos de determinada temática. Essa é a interface do MESH dentro do PubMed, então vocês vão visualizar melhor no vídeo disponibilizado ali. Quando nós entramos no PubMed, nós temos a opção de escolher na caixa à esquerda, né, nos índices ali, o MESH, e aí tem a nossa caixa de pesquisa, né, que nós vamos escrever o termo que nós queremos encontrar, o que é o equivalente ao vocabulário controlado daquele termo. E o termo que nós temos interesse aqui, para exemplificar, é o termo extração dentária, que é a nossa condição clínica de interesse na nossa busca da temática. Então, ao nós colocarmos a extração dentária, aparece o termo ali, o seu significado, que é uma remoção cirúrgica de um dente. Esse termo ele foi introduzido no ano de 1965 como um descritor, né, da exodontia, ou extração dentária.
Abaixo ele vem os subtítulos que estão relacionados à extração dentária, como efeitos adversos, a classificação, complicações, então temáticas específicas da extração dentária. E logo abaixo vocês irão encontrar os entretermos que nós conversamos anteriormente, que são sinônimos ou palavras relacionadas à extração dentária, termos que devem ser incluídos como vocabulário não controlado na busca da nossa temática de interesse. E aí sim vem aquela estrutura de árvores, de todas as categorias do MESH, desde os termos mais amplos que estão relacionados à extração dentária, ó, aqui procedimento cirúrgico, procedimentos cirúrgicos bucais, e aí até o termo específico, que é a extração dentária, que é o nosso vocabulário controlado de interesse da nossa questão de pesquisa. Claro, aqui nós temos que procurar o vocabulário controlado de todos os conceitos do acrônimo PICO ou PECO. Aqui nós estamos colocando, exemplificando apenas o conceito P. Nós teremos que encontrar todos. A base de dados Embase, que é somente por assinatura, em 2020, vocês estão visualizando aqui, a CAPES anunciou em 13 de fevereiro de 2020 que a Embase tornou-se parte do periódicos CAPES da universidade. Então, na Universidade Federal de Santa Maria, nós conseguimos aqui, através do periódicos CAPES, no acesso café, no canto superior direito, nós conseguimos nos logar, buscar via Universidade Federal de Santa Maria, com o nosso CPF e a nossa senha, utilizado na universidade, nós vamos buscar a base de dados Embase. Existem outras fontes, como a OVD, a ProQuest e a CTN, que são por assinatura, que tem um alto custo de acesso. Já pelo periódicos CAPES, atualmente nós temos disponível a busca no Embase. Então, todos vocês podem fazer via periódicos CAPES pelo acesso café, digitando na página do periódicos CAPES. São os dados gerais da base de dados Embase. Essa base de dados ela é fornecida pela empresa Elsevier, que é uma grande empresa de análise de informações especializadas em ciências e saúde, sediada em Amsterdã. O Embase é considerado hoje a base de dados, a maior base de dados disponível em termos de número de informações e registros disponíveis na área, claro, especialmente biomédica e farmacológica. Em 2009, a Embase ela começou a indexar resumos de conferência, então ela se tornou atualmente uma boa base de dados de conferências. Ela tem indexado cerca de 2.500 milhões de resumos, referentes a aproximadamente 7.000 conferências. Então, ela fornece uma possibilidade de acesso à literatura cinza de evidências, de referências e registros de conferências. Em 2011, para cá, a partir de 2011, o Embase começou a indexar e incluir todo o conteúdo do Medline, que não era disponível anteriormente no Embase. Em 2019, também registrou um adicional grande, incluindo, indexando mais de 3.000 periódicos que não estão disponíveis na base do Medline. Em 2017, um estudo mostrou que registros do Medline, eles nem sempre eram recuperados na plataforma Embase devido ao fato de que o Embase ele não apresentava o conteúdo do MESH. Então, desde 2011, a Elsevier vem incluindo todo o conteúdo do Medline na sua base, melhorando a busca desses registros. Porém, a Cochrane recomenda que tecnicamente possa ser possível pesquisar todos os registros do Medline no Embase. Lembra que nem todos
esses registros que estão disponíveis são os mesmos do PubMed, já que o PubMed tem registros não Medline adicionados à base. E ainda a forma de busca e de encontrar e de indexação dessas duas bases ela pode ser diferente, portanto é recomendável que os dois bancos de dados sejam pesquisados separadamente, mesmo que todo o conteúdo do Medline esteja disponível no Embase. A central também inclui o conteúdo da Embase, é uma das bases de dados que estão indexadas na central. Porém, há um atraso sempre nessa inclusão do conteúdo do Embase na central de algumas semanas, portanto, deve ser de conhecimento que deve se buscar também no Embase. Em relação aos filtros do Embase, também, assim como o PubMed, devem ser usados sempre filtros já validados de alta sensibilidade, especialmente aqueles relacionados a ensaios randomizados e controlados. Caso a revisão sistemática não tenha interesse em buscar estudos randomizados, não seja apropriado para revisão sistemática, por exemplo, uma revisão sistemática de estudos observacionais, a busca não deve incluir nenhum filtro do Embase. Isso aumenta a sensibilidade, utilizando apenas os descritores ou vocabulário controlado, os seus sinônimos e termos livres. Ao acessarmos a base de dados Embase, nós temos na parte superior da página o campo de pesquisa e o campo do Entry. Aqui o Entry é o vocabulário controlado da base Embase. Quando nós entramos no Entry, nós temos uma caixa de diálogo para digitar o termo que nós queremos procurar. E aí digitamos aqui o mesmo, extração dentária. Logo que começamos a digitar, ele dá as opções já, ó, em laranja aqui, ele já dá o termo, e à direita, ó, 25.606 estudos ou registro na base de dados relacionados a este termo, a este vocabulário controlado. E aí, quando digitamos nesse vocabulário controlado para ver, nós visualizamos a mesma estrutura de árvore, como o Mesh no PubMed, que vem desde o vocabulário do termo geral, procedimentos médicos, e aí vem procedimentos odontológicos, dentais, cirurgias odontológicas ou dentais, e aí sim o termo específico extração dentária. E aí do ladinho repete ali o número de registros encontrados, estudos ou registros encontrados na base de dados referentes a apenas essa terminologia, esse termo do vocabulário controlado. E logo abaixo também fala que o termo foi adicionado no Entry em 1974, então um pouco posterior ao MESH, e os sinônimos que são encontrados aqui, ó. Todos os sinônimos, ó, extração dentária, extrações dentárias, exodontia, e assim sucessivamente, para o termo extração dentária. Então, nós utilizaremos para nossa busca, lembram? Unindo com o operador booleano OR, tanto o vocabulário controlado, quanto todos os seus sinônimos, que são palavras de texto, ou sinônimos chamados de vocabulário não controlado, para a nossa busca da nossa temática de interesse. Então, existem algumas possibilidades de recuperação dos registros do Embase, são várias possibilidades, nós vamos trabalhar aqui as três mais utilizadas, que é a busca rápida, a busca avançada e a busca pelo meio do acrônimo PICO, por meio do acrônimo PICO. Então, essa é a interface do Embase para a busca rápida, que é a primeira busca que aparece ao entrar na página do Embase, na estratégia de busca. Aqui existem as possibilidades dos operadores booleanos, é como nós vamos combinar os termos. Aqui em cada linha, em cada caixa de entrada, nós incluímos os termos que já foram encontrados para essa questão de pesquisa, tanto termos de vocabulários controlados quanto vocabulário não controlado. E construímos inicialmente cada conceito do acrônimo PICO em cada linha, linha por linha. Aqui nós temos
dois grandes filtros. Os filtros relacionados em quais campos da base de dados do Embase nós vamos recuperar e procurar a recuperação dos registros do Embase. Então, como nós já conversamos em aulas anteriores, os termos entry que foram encontrados, que são os termos, os vocabulários controlados para a questão de pesquisa, devem ser selecionados no campo de busca de termo entry com explosão, que é mais ampla a busca, portanto mais sensível. Outros termos que não sejam vocabulário controlado, ou sejam sinônimos disponíveis no entry, ou palavras de texto, ou termos de texto encontrado em diferentes registros e referências de conhecimento dos autores, podem ser incluídos na estratégia de cada linha, ou como todos os campos, que vai buscar, né, vai recuperar registros em todos os campos do Embase, ou se essa possibilidade for inviável por se tornar muito extensa, nós podemos lançar a mão da procura dos termos, especialmente aqueles que estão relacionados ao vocabulário controlado, por meio do título e do abstract apenas. Então, nós vamos incluindo e construindo cada linha com cada termo já conhecido no conceito PICO. E, posteriormente, vamos construir cada conceito. Aqui, para construir cada conceito, nós utilizamos o operador booleano OR, né, que é uma combinação de soma. E para combinar os conceitos da questão PICO, nós usamos o AND, que aí é uma intersecção entre os conceitos do acrônimo PICO. Existem outros filtros no Embase também, disponíveis nessa busca rápida, que são em relação, por exemplo, ao período de publicação ou ao tipo de publicação, né, o tipo de estudo que nós estamos querendo recuperar. Já sabemos que não devemos usar esses filtros para uma revisão sistemática, uma busca sistemática, para compor uma revisão sistemática, uma meta-análise. Então, só podemos utilizar esse filtro aqui do campo a ser recuperado os registros. Na medida que nós vamos incluindo vários termos para a construção do conceito, né, esses resultados numericamente vão mudando, né? Então, vai tendo uma alteração do número de resultados à medida que nós vamos incluindo termos ou até selecionando filtros. Então, essa é uma busca rápida que nós podemos construir linha a linha de todos os termos que foram selecionados para a questão de pesquisa da revisão sistemática. Ainda existem bases de dados que são regionais ou específicas de determinadas nacionalidades, né, que são bancos de dados bibliográficos que se concentram numa literatura produzida numa determinada região. E podem, geralmente incluem periódicos ou literaturas, estudos que não são indexados em outros lugares, como é o caso da literatura do Índice Africano Médicos e o LILACS, que é para a América Latina e o Caribe. Então, essas bases, elas são altamente desejáveis quando nós estamos encontrando uma literatura específica da nossa área e queremos avaliar o que existe de informação da nossa região. Então, muitas vezes essas bases, elas apresentam estudos exclusivos que não estão disponíveis nos grandes bancos de dados internacionais, como é o caso do PubMed americano e do Embase europeu. A única coisa é que essas bases de menor calibre, né, de menor grandeza, de mais simplicidade, elas têm uma complexidade e uma consistência na indexação que variam muito na sua interface, tanto na indexação quanto na capacidade de encontrar os estudos. São bases menos qualificadas em termos de estratégia de busca, em termos de ferramenta de busca de estudos. O LILACS
A base de dados Lilacs, então, é uma base referente à literatura latino-americana e do Caribe em ciências da saúde. Ela está inserida na Biblioteca Virtual em Saúde, que é uma biblioteca desenvolvida pela BIREME. A Biblioteca Virtual em Saúde, então a BIREME é a Biblioteca Regional de Medicina do Centro Latino-Americano e do Caribe de Informações referentes às ciências da saúde. O acesso é gratuito, a informação, ela contém 35 bases de dados, né, a BVS, que é a Biblioteca Virtual em Saúde, incluindo aí o Lilacs, que é uma base importante, que tem um conteúdo regional interessante. Dentre elas também tem a BBO, que é a Biblioteca Odontológica, né? Existem vários recursos também, assim como as outras bases de dados, mas a qualidade dos recursos dessa base ela é limitada, né? Apesar de ter alguns filtros, pesquisa de campos também, como o PubMed, ela tem restrições nas buscas, né? E não é a mesma coisa que as interfaces mais sofisticadas de maior qualidade para recuperação dos registros. Ela utiliza o mesmo vocabulário que o PubMed, o MESH, claro que aqui em 3 línguas, espanhol, português e inglês. Também existe a possibilidade de exportar os conteúdos da mesma forma que as outras bases de dados. Então, fazendo uma busca no Lilacs, podemos incluir na caixa de busca ali, na caixa rápida de busca, os mesmos termos encontrados no PubMed, exatamente como foi buscado lá. Combinar esses termos, os conceitos, o primeiro conceito do P e o segundo conceito do I, com o operador booleano AND, e que nós podemos visualizar aqui o resultado. Então, foram encontrados 71 registros, né, e essas bases elas recuperam uma quantidade muito inferior, essas bases regionais e por assuntos específicos, do que as grandes bases essenciais na busca de registros e de estudos elegíveis para as revisões sistemáticas. Então, acho que vale a pena fazer a busca nessas bases. Resumidamente, os bancos de dados de registros publicados que devem ser incluídos em uma revisão sistemática iniciam pelo banco de dados. Os bancos de dados essenciais, chamados de obrigatórios, que são os que recuperam a grande maioria, né? Estima-se de que mais de 70% ou até 90% dos registros recuperados em uma estratégia de busca de revisões temáticas estejam nos 3 principais bancos, o PubMed e o Embase, que tem uma ampla quantidade
de estudos e a base de dados central da Biblioteca Cochrane, que inclui um conteúdo exclusivo de estudos de intervenção. Então, esses são recomendados que eles sejam obrigatórios em qualquer revisão sistemática. Ainda existem os bancos de dados regionais, que são altamente recomendados que sejam recuperados registros nesses bancos. Um exemplo deles é o LILACS, que é uma produção regional da América Latina e do Caribe, que em revisões sistemáticas ele mostra recuperar conteúdos, os bancos de dados regionais mostram recuperar estudos exclusivos, especialmente porque os nossos bancos de dados, como o PubMed, aproximadamente 90% do seu conteúdo é na língua inglesa, o que já torna uma restrição para estudos em relação ao idioma. Então, o LILACS ele pode conter conteúdos exclusivos que não estejam nas bases obrigatórias. Além disso, dependendo da questão de pesquisa, nós podemos incluir bancos de dados de assuntos específicos, né? Determinadas temáticas. É altamente recomendável também e pode identificar estudos exclusivos. Para que isso seja determinado, os autores da revisão sistemática devem conhecer a temática e identificar bases de dados alternativas daquela temática, daquela questão de pesquisa, como esses bancos aqui de terapias alternativas. Esse Sinahal é uma base de dados bastante importante na área da enfermagem e também da saúde. Essa base também é bastante importante da psicologia e da psiquiatria. Então, no handbook da Cochrane, eles recomendam que, se for realizada uma revisão sistemática de pesquisa qualitativa, deve-se incluir essas duas bases da temática específica. Então, aqui os autores devem conhecer essa temática e buscar por bancos de dados dessas temáticas específicas. Porém, não se sabe, não está claro, né, se essas publicações adicionais elas podem alterar a conclusão da revisão. Isso depende muito da característica e da temática da questão de pesquisa. Adicionalmente, nós temos também as bases de dados que foram originalmente construídas para indexar citações, além do conteúdo bibliográfico padrão, que é o Web of Science e a Scopus, que são as duas principais bases de indexação de citações, e o Google Scholar. Então, essas bases elas são fortemente recomendadas quando a revisão sistemática ela tem dificuldade em definir os seus termos de busca. Então, quando se tem dificuldade para definir os termos da estratégia de busca, é recomendado incluir essas bases de indexação de citações. Considerações finais referentes à busca bibliográfica de estudos de uma determinada temática da saúde odontológica. Em primeiro lugar, caso vocês tenham dificuldade, existem bibliotecários da saúde ou especialista em informações e com experiência em busca bibliográfica de dados, que vocês podem procurar para que a busca de estudos de vocês fique mais qualificada caso vocês tenham muita dificuldade. Mas, como regra geral, quando nós vamos organizar uma estratégia de busca, né, estruturar uma busca de determinada temática, nós devemos evitar muitos conceitos diferentes. Lembro do acrônimo PICO, né, ou PICOS, ou PECO. São 5 conceitos que podem ser incluídos. Quanto mais conceitos vocês unem com o operador AND, mais restrita fica a busca, né? Então, a recomendação é que seja um pouco mais ampla para que vocês não possam perder nenhuma referência importante daquela determinada temática. Mas dentro de cada conceito, dentro de cada um dos conceitos do acrônimo PICOS ou PECOS, a gente deve incluir
uma grande variedade de vocabulário controlado e de sinônimos ou termos relacionados. Tá? O vocabulário controlado, por exemplo, do Mesh, na Central, no PubMed e do próprio Lilacs e o Entry do Embase, e os termos de texto livre, as variantes da ortografia, sinônimos, acrônimos, operadores de truncamento, devem ser considerados para estruturar a estratégia de busca. Quem está organizando essa busca deve garantir o conhecimento correto e o uso correto dos operadores booleanos AND, que restringe a busca, e o OR, que amplia a busca, sempre que possível evitando o operador NOT. A pesquisa, a gente organiza uma estratégia para uma determinada base e essa estratégia é adaptada para os outros bancos. Então, as bases mais sofisticadas e as maiores bases, PubMed e o Embase, a gente consegue organizar essa estratégia de busca de forma bem qualificada, porque a ferramenta de busca da base é muito sofisticada. Já as outras bases que vão diminuindo a qualidade, o número de informações disponíveis, a gente adapta essa estratégia conforme a recomendação da base. Então, vocês vão ter disponíveis ali vídeos para busca no PubMed e no Embase, que vão auxiliar vocês a buscar na base de dados de forma mais prática. Finalizamos aqui a nossa aula de busca bibliográfica de dados. Espero que todos consigam construir uma estratégia de pesquisa para a sua questão de pesquisa, para a sua temática de interesse, seja para desenvolvimento de uma pesquisa, seja para o desenvolvimento de uma revisão narrativa da literatura ou para uma revisão sistemática da literatura. Até a próxima!